Glória a Deus. Shalom, shalom. Deus abençoe. Sexta-feira, chegando o dia de descanso. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amados, nós temos alguns testemunhos e tem uma irmã que vai trazer um entendimento que chegou ao espírito dela. Então, eu gostaria. A irmã Regina, que falou que daria testemunho hoje, ela está aí. Então, vamos abrir para ela. Depois a irmã Silvia vai trazer algo aí. Se tiver mais alguém que queira dar algum testemunho, vamos aproveitar esse momento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém? Não? Não? Quem que ia dar o testemunho hoje? A irmã Maria Regina. Amém. Vamos ativar o som dela aqui em nome de Jesus. Amém? Pode liberar seu microfone, querida. Está liberado agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esperar um pouquinho? Ah, tá. Pronto, Amém. agora foi. Agora Bom, estou foi. aqui, Amém. tô aqui num espaço, né, de Tomira Dodói, hoje. Oh, meu Deus. Mas, justamente era esse testemunho que eu... Tem 2 dias atrás, vou tentar ser rápida, né? Naquele Amém. dia a gente gravou, né, todo o testemunho, né, pastora? Sim. Amém. Vamos Vai lá, em poder nome de gravar Jesus. isso? Vai Tá poder gravar? gravando? Amém. Pode gravar. Em Então nome tá de bom. Jesus. É, naquele dia, quando a gente começou a falar sobre a raiz de amargura, e aí eu comecei a buscar, comecei a orar, mas eu passei muito mal. Sim. Foi 2 dias, até ontem pela manhã. E eu, quando foi antes de ontem à tarde, eu orei a Deus, fiz igual o pastor Alexandre fala, né? Senhor, o que fazer, como fazer. E aí foi trazendo meu espírito, fui vendo, Deus trouxe. Era assim, eu tinha muita dúvida quanto à palavra, quando a senhora fala, a gente vai fazer isso baseado numa palavra. A gente vai ler a Sim. palavra e tal. E aí eu fui e fiquei ruim. Assim, meu corpo, eu fui falando, fui orando, e meu corpo foi desfalecendo. Para vocês terem Entendi. uma ideia, eu fiquei com a minha pressão 10, com sono, minha pressão 10/6. Hum. E eu fico sozinha em casa. E Jesus me levanta, porque eu não estou conseguindo levantar. Eu tenho uma deficiência de paralisia infantil. Ah, entendi. Então, eu tenho muito problema de coluna, tem dia que eu quase não consigo andar. Então, eu estava com meus ossos todos doendo. Sim. E aí, quando meu marido chegou do serviço, e aí ele foi olhar minha pressão de novo, continuava 10/6, 9/6. E ele preocupado, eu não falei nada para ele. Entendi. Aí eu quase liguei para minha pastora para falar para ela, Certo. mas eu lembrei do apóstolo Éder, né? Primeiro faça a sua parte. Aí eu peguei a Amém. Bíblia, orei, tomei um banho, deitei. Eu sei que quando foi pela manhã, aí eu vi a mensagem, a oração da pastora, ela, a Neucivan, né? Sim. Neucivan. E aí eu vi, ouça. Que nem eu falei para a senhora, né? Eu não estava ouvindo áudio nenhum. Aí eu vi, Sim. ouça. Aí eu fui lá, liguei o áudio dela, ouvi a oração dela, a mensagem que ela fez. E Deus falou comigo ali, me mostrou uma coisa muito que me entristeceu na hora. Sim. Da minha raiz de amargura trouxe sobre o meu casamento. Sim. O meu casamento está baseado, foi fundamentado sobre uma vingança do meu marido para com a minha família. Entendi, querida. Aquilo foi muito dolorido para mim. Entendi. Aí eu queria compartilhar isso com vocês, mas se eu for contar isso vai ser longo, então eu paro por aqui. Mas queria honrar vocês e a pastora, né, que Deus usou ela lá no Simão. Eu me Amém. identifiquei muito com a palavra que ela colocou e trouxe Amém. essa raiz realmente que estava muito profundo no meu profundo. Amém. No Amém. meu profundo estava. E eu orei e consegui liberar perdão também para os meus pais, porque Amém. foi por eles que houve o meu casamento.
Entendi, A vontade querida. deles não era minha, era a vontade deles. Por obediência a eles, eu casei, sem amar Entendi, meu marido. entendi, Foi querida. isso. Que Deus abençoe. Amém. Amém, glória a Glória a Deus. E Deus. eu creio que a palavra é para isso, é para nos libertar, não é? Coisas que aconteceram no nosso passado que não tem mais volta. Como vamos fazer, não é? Mas o É Espírito verdade. Santo de Deus, ele chega nesse lugar onde está o nosso coração e fala: Deixa eu mudar esse cativeiro do seu coração. E tudo Amém. é mudado porque ele é bom. Amém, amados? Glória a Deus, Amém. em nome de Jesus. Tem mais alguém, amados, que queira trazer uma palavra, ou uma palavra não, né? Queira trazer um testemunho ou algo assim? Em nome de Jesus, pode falar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não? Então, vamos pedir aqui para a irmã Silvia, ela vai trazer o entendimento que o Senhor deu para ela de uma das palavras aqui. E por que que eu quero pedir para a irmã Silvia falar, amados? Porque nós estamos aqui para treinarmos intercessores, libertadores, amém? Então, uma palavra cresceu no coração dela e ela compartilhando ontem comigo, eu falei, então você já vai, por favor, se prepare e traga amanhã para nós ouvirmos aquilo que Deus falou para você, não é? E uma das coisas que nós entendemos ali, foi uma palavra que meu esposo trouxe há muito tempo para mim, quando ele me disse assim: Você não é um papagaio. E aí, quando ela trouxe, né, a gente estava conversando e a gente estava se alegrando com o que Deus está fazendo, ela falou: Ai, eu consegui um entendimento diferente e foi uma coisa boa para mim e tal. Aí eu me lembrei dessa palavra, eu falei exatamente isso, irmã Silvia, você não é um papagaio. Nós não vamos ficar repetindo aquilo que as outras pessoas falaram, mas haverá uma revelação, Amém. uma ministração particular do nosso Deus para nós. Amém? Então ela vai compartilhar essa palavra com os amados em nome de Jesus. Pode falar, irmã, em nome de Jesus. Amém. Shalom, bom dia. Bom dia, Amém. Shalom. Então, eu pedi para a pastora se eu poderia compartilhar uma palavra, né, que foi dada aqui para um grupo, se eu podia usar. A pastora permitiu e, e quando o pastor, foi a primeira ministração que o pastor falou sobre Abigail, e é uma das passagens, né, bíblicas que eu falo que é completa para falar sobre intercessão. É o que falo, o Senhor já tinha ministrado sobre o meu coração, e então eu amo essa palavra. Eu acho que ali é completo quando fala sobre intercessão. E a pastora me permitiu, né? Aí, na quarta-feira, eu ia ministrar na quinta palavra. Aí, na quarta-feira, eu li novamente, né? Eu vi o vídeo novamente. Mas antes de dormir na quarta-feira, de quarta para quinta, eu meditando, eu falei, Senhor, eu não quero fazer plágio igual a pastora Fátima, com a palavra do pastor. Me dá, fala comigo em sonho, me dá uma revelação, eu queria uma unção nova. O Amém. Senhor fala muito comigo em sonho, mas eu não sonhei. Mas eu acordei com uma voz gritando no meu espírito. Foi tão nítido, foi maravilhoso. E o Espírito Santo, ele começou a falar no meu espírito, só que eu não via mais Davi e Abigail. Eu via Jesus e a igreja. E Amém. foi maravilhoso, e o Espírito Santo, ele ia falando tudo o que o pastor ministrou, o que eu tinha escrito, mas ele ia falando como Cristo e a igreja. Aí eu acordei, eu pulei da cama e vim anotar como ele falava, e aí eu quero ler, né, só que o que o Espírito Santo falou, o pastor ministrou, eu creio que todas lembram que foi uma passagem maravilhosa, mas o Espírito Santo falava assim: quando Abigail se posicionou, aí eu vi a igreja, quando a igreja se posiciona, e ela Aleluia. vai falar como o rei Jesus, não com Davi. Então, eu vou colocar aqui Abigail, a igreja, e Jesus, Davi, Jesus. Aleluia. Então, quando a igreja ela se posiciona e ela vai falar como rei, quando a igreja ela precisa ir, né, preparada
Abigail, ela preparou a oferta, Amém. ela se rendeu aos pés de Cristo, ela, Aleluia. ela, ela reconheceu o pecado como dela, como da igreja, ela se arrependeu, ela pediu perdão, ela Aleluia. pediu, ela intercedeu por Nabal, né? Ela chegou a igreja chegando diante de Cristo e se arrependendo Sim, Pai. Amém. pelo povo, se arrependendo pelos pecados. Sim, meu Deus. Abigail, ela trouxe com essa atitude de humildade dela, de entender e conhecer a Cristo. Ela Papai. trouxe vida aonde já estava a morte. Amém, Amém. Jesus. Ela preparou o ambiente para que Nabal se arrependesse e para que ele Sim. escolhesse. E Amém. ainda para que Nabal reconhecesse, para que o povo, né, para que a multidão reconheça. Amém. Não Davi como filho de Jessé, mas Jesus, o filho do Deus Altíssimo, do Amém. Deus, do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor falou para mim também. Eu falei que esse era nova, que o pastor não tinha falado, que ele ainda me deu uma revelação. Amém. Que Abigail, ela libertou, né? Ele iria morrer todos os homens. E o Espírito Santo falou em meu coração, quantos sacerdotes, quantos propósitos do coração do Pai seria morto ali. Sim. Quantos homens, porque não era só Nabal, eram todos os homens. Sim. Todos, é isso que o Senhor falou no meu coração, quantos sacerdotes, quantos propósitos teria morrido ali, se Sim. Abigail não se tivesse se posicionado. Verdade, Jesus. Então, o que mais me marcou foi quando o Espírito Santo falou no meu coração, quando a igreja, ela se arrepende, ela se coloca na brecha, ela Aleluia. prepara o caminho, ela transforma a morte em vida. Aleluia. Então, o Rei Jesus vem, Amém. ele manda buscar a tua noiva Glória a Aleluia. para Deus. se casar com ele. Mas Amém. depois disso, só foi depois que a Abigail, ela ofereceu, ela transformou, ela preparou, Amém. ela trouxe vida onde tinha morte, que ele Sim. mandou buscá-la para Amém. casar com ela. Amém. Para Glória a Amém. mim Deus. foi assim, para mim foi sobrenatural. Eu não Glória a Amém. estava Deus. bem, e o Espírito Santo veio, ele trouxe vida no meu espírito através disso, porque ele gritou no Amém. meu coração. Eu só conseguia ver Abigail como a igreja, como nós, e Davi como o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, irmã. Glória a Deus. Deus é bom, está trabalhando em nossas vidas. Glória a Então, Deus. amados, vamos ficar nessa posição, né? Como a nossa irmã falou, de acordo com a vontade do Pai, de acordo com aquilo que Deus esclarece para nós. Olha quanta coisa Deus revelou ao coração dela. E sabe o que é mais importante nisso tudo, amados? É a experiência, porque uma coisa é nós ouvirmos um irmão falar, outra coisa é o Espírito Santo falar dentro de nós e nos trazer aquela revelação fresca e viva para nossas vidas. Então, graças a Deus por sua vida, irmã Silvia, Deus te abençoe e em nome de Jesus, amados, que nós possamos todos sair daqui com uma bagagem. Deus vai usar a minha vida também. Eu não sou excluído, eu não sou excluída. Eu sou filha de Deus e Deus tem um propósito para mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. A irmã falou que pediu para minha esposa, né, para compartilhar a palavra. Então presta atenção numa coisa que a gente tem que aprender. A palavra, ela não é de ninguém. A palavra, ela é do próprio Cristo. Quando Cristo revela uma palavra para alguém,
e essa palavra ela é liberada no meio do povo de Deus, ela passa a fazer parte do corpo. Sim, E ela não tem um dono. O dono é o próprio Cristo, que foi sim, ele que deu a palavra. Esse princípio que a irmã usou de perguntar é um princípio de honra. Ela sim, estava honrando, eu não quero pegar uma palavra, pregar. Mas como que a gente funciona? Como que a gente tem que fazer? Naquilo que eu entendo. Você ora e vê o que Deus põe no teu coração. Se o apóstolo Éder, a minha vida, o seu pastor, outro irmão, qualquer pessoa traz uma palavra e você de alguma forma vai fazendo um trabalho, aquela palavra encaixa naquele trabalho, e você quer usar aquela palavra, ou parte daquela palavra, ou complementar aquela palavra, ou dentro de uma palavra, uma coisa que é muito comum, a gente está às vezes ouvindo uma pregação e Deus começa a dar uma outra pregação em cima daquilo que nós estamos ouvindo. sim, E vai não ficando melhor ou pior, mas vai ficando diferente, vai sim. trazendo outras nuances, como aconteceu com a vida da irmã. Aleluia. Então, o que nós temos que fazer quando a gente tem essa palavra? Por exemplo, você vai dar um ensino, um estudo num grupo seleto aí seu, da sua igreja, do seu convívio, e Sim, você quer usar alguma coisa do apóstolo. O que você faz? Você dá o crédito. sim, Você fala, ó, eu aprendi com o apóstolo Éder um princípio que funciona assim, assim, assim. E dentro disso, Deus falou comigo isso, isso, isso. Então, quais são os problemas que a gente vê na igreja? Infelizmente, as pessoas querendo imitar os outros. misericórdia. Isso é errado. Ah, então eu vou pregar igualzinho ao apóstolo Éder. Eu vou fazer uma reprodução de um papagaio mesmo, porque É, eu quero ser ele. Então há um desejo no coração que eu quero vir aqui e fazer o que o apóstolo Éder faz. Se eu vier aqui fazer o que o apóstolo Éder faz, não vai funcionar, porque eu não tenho a unção dele, eu não tenho a chamada dele, eu não sou ele. Eu vou reproduzir algo que não vai ter vida, não vai ter essência, não vai servir para nada. sim, Mas aquilo que ele me ensina, aquilo que ele transfere de fundamento, eu posso, em cima daquilo, fazer alguma coisa, sim, desenvolver alguma coisa. Então, nisso eu dou o crédito. Eu falo assim, eu aprendi com o apóstolo Éder. O sim, apóstolo Éder trouxe uma passagem em tal lugar, e aí, em cima disso, você vai. Então, você transfere o crédito para quem Deus usou, sim, transfere o crédito e a honra totalmente para Deus, e sim. você usa essa palavra, porque essa palavra não é do apóstolo Éder. Não é mesmo. Essa palavra de Abigail e de Nabal, que Deus revelou para mim, ela não é minha. Ela é do Sim, corpo, agora ela está por aí. é, Muitas pessoas vão fazer. Agora, o problema é que quando a gente pega essa palavra como nossa, aí sim, nós estamos pecando. Mas se você transfere e fala, olha, eu aprendi isso com o pastor, não precisa nem citar nome às vezes. Olha, eu sim, aprendi isso em algum lugar, eu aprendi isso num grupo que eu participo, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero fazer isso aqui, e você então já transfere a glória para Deus, a honra para quem teve a revelação, e flua nisso, porque Deus vai sempre acrescentar algo na nossa vida. aleluia. Eu tenho uma promessa na minha vida, de uma besteira que eu fiz bem no comecinho da minha jornada, e eu vou impartir hoje com você Amém. essa unção para que você flua nisso. Se você crer, você vai receber isso daí. Em nome de No Jesus. comecinho da minha caminhada, a primeira ou segunda vez que eu fui pregar, eu peguei a Bíblia, subi no altar, pus a Bíblia assim no púlpito e falei assim para a igreja: algum irmão aí, abra a Bíblia, e aonde você abrir, eu vou pregar. Sim. Aí o irmão Cláudio foi lá, abriu, não me lembro aonde, né? Aham. Falou assim, lê em tal lugar, irmão. Eu peguei e li aquele negócio e Deus me trouxe a palavra. Aí eu preguei. Aí saindo dali, Deus falou comigo assim, você fez uma coisa muito errada. Mas por causa da sua ousadia, nunca mais você vai ficar sem uma palavra. Então, aquele momento de meninice minha, eu tinha uma fé tão irrestrita e tão incondicional que Deus falaria através da minha vida, que eu não estava preocupado nisso. Falei, cara, aonde mandar? É Deus que fala mesmo, então eu vou fazer. Era uma ignorância? Era. Mas chegou diante de Deus como um memorial de fé, de ousadia, de intrepidez. Então eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Nunca mais você vai ficar sem uma palavra. E para a Aleluia. glória de Deus, nunca mais eu fiquei sem uma palavra. Nunca mais. Então eu quero impartir isso com você. Eu Aleluia. quero transferir isso para você. Você que tem vontade de fluir na revelação, no entendimento, naquilo que Deus dá, eu imparto isso com você. Que Deus te Aleluia. abençoe, que você tenha revelação, tenha entendimento da palavra, que você flua, que você leia algo e aquilo salte aos teus olhos, que você tenha unção, tenha autoridade, revelação, entendimento, graça, e que as Aleluia. pessoas entendam o que você fala, que você seja primeiro nutrido por isso e você tenha realmente algo no reino espiritual para transmitir para as pessoas. Eu te Amém. abençoo com isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E é tão tremendo isso, eu estou rindo por quê? Porque ontem
A gente teve um dia muito corrido, graças a Deus por isso, e aí estávamos terminando umas orientações que precisava fazer, fazendo um vídeo, terminando umas orientações, aí eu sentei aqui, estava terminando de digitar, baixar para enviar, aí ele falou assim para mim, você que prega hoje? Eu falei, eu? Eu não. Ele falou assim, eu falei para ele, eu não tenho nenhuma palavra. Ele falou, claro que você tem uma palavra. Eu falei, sim, é verdade, eu tenho um monte de palavras, graças a Deus. Ele mesmo falou para mim, você tem um monte de palavras. Eu falei, então, mas eu não funciono como você funciona. A abundância dessas palavras reveladas aí na hora é sua, não é minha, né? Aí, por fim, ele acabou pregando, amados, e foi uma bênção, graças a Deus. Só que, no caso, eu não tive essa ousadia, não é? E eu entendo isso. Quando é necessário, sim, Deus não nos deixa envergonhados, amém? Deus não vai te deixar envergonhado. Se fosse necessário, o Senhor me daria uma palavra, porque, como o pastor Alexandre falou, o arquivo é dele, não é? E ele puxa da maneira que ele quer, em nome de Jesus. Então, creia nisso. Se houver uma necessidade, ou dentro daquilo que ele mesmo já trouxe, dessa liberalidade de Deus em nos fazer fluir nos dons de revelação, de entendimento da palavra de Deus, receba, em nome de Jesus. E eu vou dar cá um pouco dessa unção, em nome de Jesus, amém? Dessa ousadia também. Amados, hoje nós vamos tratar a respeito da autoridade do amor. Amém? Eu agradeço quem trouxe o seu testemunho, quem é a irmã Silvia que falou, não é? Graças a Deus por isso. Ela compartilhou num outro grupo, e conforme ela foi falando que compartilhou, e o que ela compartilhou, eu falei, que bênção, podemos usar isso já no nosso grupo como exemplo, não é? Do que é que Deus quer fazer. Ele quer nos liberar, nos ativar, pôr para funcionar, verdadeiramente, cada um na sua fiação. Não somos papagaios, amém? Em nome de Jesus, e vai dar bom. Então, nós vamos falar da autoridade do amor. E eu falei para Deus hoje, como vamos falar disso? Então, tem muitas nuances do amor, não é? Mas eu quero falar uma coisa para você. E quero que também o Espírito Santo deixe isso muito bem ressaltado dentro do meu coração. Ele tem me dado essa graça de caminhar nessa linha do amor, não é? Eu creio nisso. Mas toda autoridade, amados, procede de um lugar só, do amor. Então, às vezes, nós queremos fazer as coisas na autoridade do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, da palavra revelada, né? Dentro dos dons espirituais, aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Mas, verdadeiramente, o que faz funcionar o seu dom e tudo aquilo que Deus te dá é o amor. Tudo precisa ser através do amor. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus? Ame ela. Ame-a. Incondicionalmente. Traga o amor de Cristo, seja um representante do amor de Cristo. Teve uma vez que foi muito interessante, eu estava com uma pessoa, ela estava muito nervosa, muito brava, gritando, falando mal do Senhor, que Deus não fazia, que Deus não acontecia, que Deus... E eu falando com ela no telefone, filha, não é assim, não é assim, não é assim, calma, tenha calma, não é assim, não é isso que você está pensando. Aí eu fui tenteando a conversa, eu falei, agora você vai me ouvir. E aumentei até um pouco o tom da minha voz, falei com muita firmeza e altura, não é? E falei para ela, você está equivocada, você está fora daquilo que Deus tem para você precisa abaixar a sua bola, Deus é mais inteligente, mais sábio, mas tudo o que você possa pensar, você está sendo sábia aos teus próprios olhos e você precisa agora me ouvir. E comecei a descortinar os pecados do coração dela. Então eu quero dizer, amados, que o amor do nosso Deus não é hollywoodiano, como o nosso apóstolo fala, ele não é romântico, e você pode ter certeza que o amor de Deus tem expectativas de resposta. Às vezes a pessoa fala assim, ai, Deus nos ama e acabou. Não. A palavra de Deus diz o seguinte, vamos ler lá, livro de João, capítulo 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Deus, ele está atento a todos que querem retribuir o amor de Deus. Não é Deus me ama e ele é bonachão. Como Deus é amor, então eu faço tudo o que eu quero e ele não vai se importar com isso. Não. Deus quer comprometimento. Deus não é ficante, amados.
Ah, aquele um ficou, o outro ficou, aquele lá ficou. Não, Deus não está procurando um caso, não. Deus não é um fornicário. Deus, ele quer casar. Deus, ele tem compromisso sério. E ele exige a retribuição do amor. É uma exigência de Deus. Nós todos podemos ser alcançados pela graça de Deus, a graça natural de Deus. O Senhor levanta o sol e a chuva sobre todos, os bons e os maus, o justo e o ímpio. Ele derrama, sim, mas o amor dele é para ser correspondido. Senão não haveria sentido do amor. Eu vou amar, vou ficar platonicamente contemplando, vou ficar naquele estado, ai, como ela é linda, ai, como ele é maravilhoso. Não, Deus quer envolvimento. Deus quer compromisso. E eu acho que é a pastora Elda que falou: quem não se envolve, não se desenvolve. Nós, às vezes, estamos com aquela noção, Deus me ama e já tá bom. O amor de Deus é por mim, é suficiente. Agora, veja bem, tem uma palavra lá em Tessalonicenses que é seríssima. Ele fala assim: por não atentarem ao amor da verdade, o Senhor os entregou à operação do erro. E por que eu falei com aquela moça com o tom mais alto, explicando para ela que não era daquele jeito e confrontei o pecado dela? Porque o amor tem a verdade. Então, não é a verdade do nosso coração, é a verdade da santidade de Deus. Deus é santo. Então, não adianta nós nos estribarmos no nosso entendimento e falarmos, não, porque Deus me ama, agora ele vai fazer qualquer coisa por mim. Não, ele não vai fazer. Ele não vai se envolver com a nossa carne, ele não vai se envolver com a nossa imaturidade, ele não vai se envolver com a nossa pecaminosidade, com a nossa humanidade. Ele não vai se envolver com isso. Ele tem um compromisso de nos tirar das mãos de Satanás, do lugar de trevas, e às vezes o que nós estamos pedindo e não queremos entregar ao Senhor é treva. Amados, a mãe de John Wesley, Charles Wesley, ela teve 19 filhos. E ela enfiava cada um deles debaixo do avental dela, não sei por que ela fazia isso, mas ela, para poder orar por todos, ela pegava assim, estava na cozinha, sei lá como que era isso, mas ela colocava debaixo do avental e ali ela orava, 19 filhos. E ela falou que o que Deus tinha colocado no coração dela como missão era aprender a quebrar a vontade dos filhos dela. Eu falei, mãe, como assim? Sabe por quê? Porque a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. A nossa vontade está pautada na carne. Então, o amor de Deus, ele é maravilhoso. Mas se você e eu quisermos desfrutar o amor de Deus, nós temos que nos apegar à pessoa de Jesus, que é amor, a pessoa do Pai, que é amor, a pessoa do Espírito, que é amor, e nos entregarmos à verdade. Porque a mentira nos levará a ficar cativos no Pai, na mentira. E agora eu vou fazer um pequeno plágio aqui, né, do pastor Alexandre. Satanás é o pai da mentira. E para ser pai, ele precisa de uma mãe. Então, ele quer gerar filhos da mentira em nós. E filhos, como qualquer filho, dá trabalho. Nós podemos ter filhinhos que precisamos trocar a fralda e filhinhos grandes que já estão, filhos grandes que estão lá na faculdade. E nós temos que correr atrás deles para gerenciarmos as mentiras que Satanás colocou dentro de nós. E Deus está falando, eu tenho compromisso com a minha verdade. Aqui em João 14 fala isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ué, se Deus não está esperando nenhuma retribuição de amor, porque ele está falando da condição ou do resultado que vai acontecer se nós o amarmos. Ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está dentro de nós. E no dia do bate-papo aqui, que é uma atividade que nós temos na igreja, bate-papo com Jesus, uma irmã falou ao marido, nós não precisamos, ele assistia qualquer tipo de filme, ela falou para ele, nós não precisamos expor o Espírito de Deus a qualquer coisa. E aquilo falou o coração dele. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, porque de alguma maneira o amor de Deus entrou dentro de nós. Você já reparou que Deus diz que ele nos amou primeiro? E se ele nos amou primeiro, ele está dentro de nós através da pessoa bendita do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, o amor do Pai, se Deus é amor, aquilo que ele é está dentro de nós. Então ele vem para fazer o quê? Ele vem para manifestar o amor. E às vezes nós nos sentimos tão desamados, tão solitários, tão sozinhos, tão cheios de problemas, que não acionamos o amor de Deus. Ontem eu estava falando com uma jovenzinha e eu estava falando para ela a respeito de como é o amor de Deus. Aquela palavra, eis que estou à porta e bato, ela funciona assim. Deus não está aqui fora.
batendo na porta do nosso coração. Quando ele entrou dentro de nós, dentro da igreja de Laodiceia, ou vamos pegar lá na caminhada profética de desvio, de apostasia, que a igreja sofre, não é, nos últimos tempos, a palavra de Deus nos diz que ele nos amou primeiro, ele veio habitar primeiro dentro de nós. E qual é o lugar que ele habita? Ele habita aqui dentro. Aqui está o nosso coração. E ele habita aqui dentro de nós. Ele nasceu aqui dentro, ó, no nosso espírito. E é essa porta que está fechada. É essa porta aqui que está fechada. É o nosso coração que está fechado. Aí o Senhor vem e daqui de dentro, onde ele entrou no mais profundo do nosso ser, do nosso espírito, ele baixa. Deixa eu sair desse lugar. Você está drenando o poder do meu amor. Você está drenando, não. Você está impedindo o poder de eu manifestar dentro de você. Deixa, abre teu coração para mim. E é de dentro para fora. Ele nos amou primeiro e ele está à porta batendo. Abre. Por quê? Porque as fontes de vida eterna estão aqui, ó. Então não é aqui fora, é aqui dentro do teu coração. Se ele está aí dentro, por que estamos sós? Porque a porta do fluir do Espírito Santo de Deus está fechada dentro de nós. E Deus está batendo. Deixa eu entrar. Deixa eu sair. Deixa eu sair de dentro do teu espírito e tomar a tua alma, conquistar a tua alma. Então, tudo que nós vamos fazer, inclusive sobre nós mesmos, precisa ser debaixo do amor. Porque existe tanta pessoa rejeitada. Porque às vezes fazemos uma renúncia, uma pauta, e ainda continuamos presos em algumas nuances da raiz de amargura, é justamente porque não nos entregamos ao banhar do amor de Deus que está dentro de nós. Porque não vencemos determinados pecados, porque ainda o fluir do Espírito Santo de Deus está selado dentro de nós. E Deus está falando, deixa eu colocar a movimentação do meu Espírito a teu favor, deixa eu fluir de dentro de você. A autoridade do amor quer falar em nós, através de nós e por nós. Então, como igreja do Cristo vivo, nós precisamos entender qual é a localização daquele que está à porta batendo. Ele já está lá dentro do teu espírito, do meu espírito, só que existe algo tampando o fluir dele, o mover dele. Sim, são as nossas incredulidades, é a nossa riqueza, é a nossa miséria, não é? A nossa riqueza aos próprios olhos. Eis que estou à porta e bato. E se você deixar abrir, eu vou cear com você. Há uma mesa. Ai, vou ter cá. Preparada para nós, nesse lugar, onde a presença do nosso Deus está. Mas nós preferimos ficar comendo de outras coisas, de outras mesas. E o Senhor, ele falou assim, olha, vamos terminar de ler aqui para eu entrar por algumas personagens que o Senhor tratou com muito amor. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que coisa tremenda. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de mim. Então, o Espírito Santo não é uma figura eterna, etérea, mística, que está nos ares. Não. O Espírito Santo está no céu, que é o lugar da sua habitação, mas ele construiu um céu aqui para nós e ele está lá dentro. O reino de Deus está dentro de nós. Então, toda a potência daquilo que está no céu já está dentro de nós. E Deus está falando: abre o meu reino dentro de você, para que eu manifeste o meu reino. Manifeste o reino. E como eu vou fazer isso? Abrindo a porta do meu coração, de dentro para fora. Ele já está num lugar mais profundo no nosso espírito. E nós precisamos falar, saia, Espírito Santo, saia, eu estou abrindo. Toma os lugares do meu coração, toma os lugares da minha alma, toma os lugares do meu corpo. Vem, rio de Deus, e flua. É isso que Deus está falando. Aí ele fala, não vos deixarei órfãos. A paternidade de Deus está em nós, sobre nós, e é através de nós que ela vai se manifestar ao mundo. E nós precisamos dessa autoridade da paternidade de Deus. E a paternidade de Deus deve trazer o amor. Porque eu estou falando dessa severidade em primeiro momento, falando, olha, eu os entreguei à operação do erro para que Satanás os engane. É muito terrível, é o contexto do anticristo, mas é um princípio que pode ser aplicado em qualquer momento na nossa vida. Por não darem crédito ao amor da verdade. Então, amados, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para permitirmos que a verdade desse amor que está dentro de nós flua. E ela vai nos confrontando. Só que é para quê? É para podermos ministrar o amor a todos aqueles que estão necessitando. Aí, vamos terminar de ler aqui. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Quer dizer, há uma vida dentro de nós. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai e vocês estão em mim. E eu e vocês. Olha que coisa tremenda. Ele está falando, olha, onde o Espírito é Senhor. Onde você, aquele que se une ao Espírito. Aquele que crê em mim se une ao Espírito. O Espírito Santo está dentro de nós, nós estamos unidos.
É como se fosse um relacionamento de intimidade entre homem e mulher, onde nós nos tornamos o parceiro e o parceiro se torna a nossa pessoa, uma só carne. É isso que Jesus está falando. Nós nos casamos com o Espírito da verdade. Ele está dentro de nós, ele não vai se ausentar mais. É por isso que nós temos que ter cuidado e prudência com a nossa vida. Não podemos expor o Espírito Santo a determinadas coisas. Ele mora dentro de nós, ele é sensível, ele é santo. Aí fala ainda, aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. Você quer retribuir o amor de Deus? Guarde os mandamentos. Sim, é uma união profunda. Efésios fala sobre isso. Deus faz a comparação do casamento ali do marido, da esposa e de Cristo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Como a irmã Silvia falou, é um mistério, é a noiva que o Senhor vem buscar. Aí o Senhor está falando, aquele que tem, eu vou ler de novo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Ué, ele já não nos ama? O que ele está falando agora? Agora ele está falando da manifestação. Eu vou pegar esse lugar onde eu habito e vou me manifestar. Eu vou fluir. Através do quê? Através da guarda do mandamento. Quando o apóstolo fala, irmãos, pega o princípio, o fundamento do mandamento. Olha, não é para aquele que rouba é assassino, aquele que amaldiçoa é assassino, aquele que mata verdadeiramente é assassino. Ele está falando lá no Despertai. E do que ele está falando? Ele está falando a respeito de uma manifestação, amados, de um princípio da palavra de Deus, que a vida vai se manifestar, Cristo vai se manifestar quando nós deixarmos a maldição das nossas bocas, deixarmos o roubo, deixarmos o assassinato. Aí nós teremos a manifestação de Deus. Aí nós experimentaremos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por que estamos tão secos? Porque justamente não permitimos que Deus nos ame com a sua manifestação. Porque não guardamos os mandamentos. Então vê como aquela graça exagerada, onde nós não precisamos corresponder ao amor de Deus, cai por terra. Diante desses fundamentos, o Senhor vai fazendo cair por terra. Aleluia. Aquilo que não é o verdadeiro amor por Deus e o amor que recebe a Deus. Aí ele fala ainda, perguntou-lhe Judas, não Iscariotes. Aí vai mais para frente. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então Deus está olhando. Quem vai me amar nesse presente século? Eu coloquei alguns personagens aqui. Eu coloquei Adão, com a genética do medo. Coloquei Gideão e a teologia errada. E eu coloquei Mefibosete na sua insistência em ficar aleijado. São 3 tipos de manifestações, onde nós vamos ver aquele que aceita e aquele que não aceita o amor de Deus. E como a nossa nudez espiritual faz com que nós fiquemos longe do amor de Deus. Adão, amados, o que aconteceu com ele? O primeiro sentimento de Adão foi o medo. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus está esperando que nós nos manifestemos a Ele e falemos, ó Senhor, eu tenho muito medo dessas más notícias, como o adversário está furioso, como ele tem levantado um ambiente de trevas para me amedrontar nesses dias. Sabemos que estamos debaixo do trono de Áries, que é o trono da guerra, mas também sabemos que estamos debaixo da primavera, que é o tempo de Deus, é o tempo de nós guerrearmos. Como fala lá em Davi, quando estava se encantou ali por Betseba, não é? A palavra de Deus diz, no tempo em que os reis saíram para a guerra, primavera, é nesse tempo que nós estamos, então é tempo de guerrearmos. Mas nós vamos encontrar resistência, nós vamos encontrar um trono maligno chamado Ares, Marte, que vem contra nós com seus gritos, com seus sons, com as suas manifestações de guerra. Então, da onde veio isso? Veio lá de Adão, o medo. Adão falou, eu tive medo e me escondi. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos começar a nos posicionar. O medo, a primeira manifestação de medo, os teólogos, a pastora apóstola Valnice Milhomes ensinou isso lá no começo da caminhada. Tudo o que acontece a primeira vez na Bíblia é o seu referencial. Então, o medo acontece a primeira vez ali no Jardim do Éden, através de Adão. Ele teve medo. E eu tenho um estudo sobre isso, a respeito de autoridades. O que é que Adão estava esperando? Deus falou para ele, o salário do pecado é a morte. E aparentemente, aos olhos de Adão, ele nem tinha morrido. Ele viu que a glória saiu dele, ele viu que a esposa dele estava nua. Mas quando Deus se aproximou do jardim, ele teve medo, não da nudez dele. Ele falou, viu seus passos no jardim? Tive medo. Sabe onde Satanás nos pega? Qual foi a primeira manifestação que Satanás colocou dentro do homem como consequência da sua desobediência? Foi o medo.
Por isso que Deus fala lá em 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, nós carregamos isso na nossa genética espiritual, almática e no nosso corpo. Nós temos medo de ser feridos, nós temos medo que uma machucadura nos leve à morte, nós temos medo de passarmos vergonha, nós temos medo, medo, medo. Porque isso veio na nossa genética, faz parte do kit de Satanás, porque Satanás tem medo de Deus, porque ele já foi sentenciado e para ele não tem volta. Mas o Cristo vivo, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. O amor de Deus não é passivo. O amor de Deus é ativo. E ele fala, aquele que crê em meus mandamentos e guarda ele, esse é o que me ama. Então, quando Cristo falou, eu morro por vocês, ele fala assim, você vai me abraçar, guarde os meus mandamentos. Você vai querer o meu amor, entre na minha presença e descubra o que eu gosto. Descubra o que eu quero e assim você vai me amar. Não é aquele amor sentimentaloide, amado, que nós colocamos, ele me ama e ficamos na afeição, e ficamos no limite de uma alma que está caída. Deus vai manifestar alegria, amor, carinho, cuidado. Ele vem para nos abraçar. Tem pessoas que têm testemunho de Deus passando a mão na cabeça dela quando está com problema. Sim, temos testemunhos maravilhosos de Deus manifestando essa frequência de um amor emocional também. Mas essa não é a maior realidade do Evangelho. A maior realidade do Evangelho é nós andarmos pela fé, que excede todo o entendimento, todo o sentimento, toda a nossa alma traumatizada pelo medo que nós recebemos de Adão. E é isso que Deus está falando. Quer sair do medo? Cumpre os meus mandamentos. Quer sair do medo? Anda após a minha palavra, porque a minha palavra, naquilo que ela diz, a teu respeito, ela vai fazer você experimentar o meu amor, porque a minha palavra te protege. Enviou-me a tua palavra e me livrou daquilo que me era mortal. O Senhor é meu escudo, a tua palavra é meu escudo, é baluarte. Eu não morrerei, antes eu viverei, eu celebrarei a vitória do Senhor. Você quer ser livre do medo? Viva pela palavra. Então, o medo é a genética de Adão. E o amor de Deus livra-nos do medo. Agora eu quero falar um pouquinho de Gideão, a teologia do foco distorcido. Sim, a teologia do foco distorcido, por quê? Esse menino Gideão, ele tinha uma teologia certa, não, ele tinha uma fé certa e uma teologia errada. Como assim? Porque ele estava malhando o trigo no lagar, e Deus chega até ele, eu já falei sobre isso, ele estava malhando trigo no lagar, Deus chega para ele e fala assim, passa já contigo, varão valoroso. E ele pega e fala assim, Senhor, eu não sou esse homem, não. Como é assim? Eu sou varão valoroso. O que é feito daquilo que tu fizeste lá no passado? E ele começa a murmurar de que Deus não é com eles. Fé certa. Porque ele falou assim: o que é feito dos grandes e poderosos, das grandes e poderosas manifestações de Deus? O que aconteceu com isso? Então, sim, quando o Senhor ele vem para ajustar a nossa teologia, é necessário nós abrirmos o nosso coração. E esse jovem, ele recebeu uma paciência tão grande da parte de Deus, que Deus foi trabalhando. Deus não foi impaciente com Gideão. Deus foi extremamente paciente. Isso é manifestação de amor. Então, se a nossa teologia está desfocada em relação a quem Deus é e como ele opera, Deus vai ter paciência conosco. Gideão falou, põe água na lã, tira a água da lã, mostra para mim isso, mostra, se o Senhor é comigo, recebe no altar, o Senhor é paz. E Gideão foi fazendo paz com Deus, até ele ficar totalmente pacificado de que Deus era com ele. Amado, nós precisamos entender que Gideão, ele tinha a fé e que Deus fazia coisas grandes e firmes. Mas ele estava achando que Deus não era justo. Porque Deus não estava com eles, porque ele estava num estado de pobreza, de perseguição. Os midianitas vinham e roubavam tudo aquilo que eles produziam, então ele precisava se esconder. Ele estava na caverna do medo, mas ele tinha uma fé: se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor estivesse com o nosso povo, grandes coisas ele faria. Foi isso que Deus viu na vida de Gideão. Uma fé poderosíssima, mas camuflada por uma visão errada de Deus. É isso que o medo faz. Ela traz uma visão errada de Deus. O que será que ele vai fazer comigo quando ele chegar? Então, amados, aí Deus vem e ajusta a teologia, a doutrina do coração de Gideão. E depois, Mefibosete. Mefibosete, amados, é aquele que, recebendo um comando para estar à mesa do Senhor, ele se levanta, vai para a mesa do rei Davi, mas ele não consegue se esquecer dos seus aleijões. Quer falar um pouquinho do joelho que olha para baixo? Que fica olhando, o Levi, olhando para baixo?
Ah, tá. A gente já falou isso aqui também, mas a gente estava É fazendo pertinente. esse ato profético lá na casa de um amigo nosso, uns irmãos, e o menininho sentou à mesa e a minha esposa falou assim: Você consegue ver o que aí? Você olha, você não vê mais os aleijões, as pernas. E ele pega e olha do lado, que o pai dele estava do lado. Fala assim, não, mas não fazendo assim, olhando para a mesa. Aí ele abaixa e olha embaixo e vê a perna de todo mundo. E aí Deus começou a falar comigo. É assim, é dessa forma que aquele homem se comportou. Mefibosete, ele insistia em olhar para baixo. Ele insistia em olhar para os aleijões dele e tentar achar os aleijões dos irmãos. Sim, Então, quando a gente tira o olho da mesa, Deus quer nos estabelecer na mesa. A comida está aqui, ela vai nos curar, vai nos sarar, vai nos levar de volta àquilo que era a nossa origem. Mas, assim como aquele menino estava brincando, Mefibosete estava fazendo isso sério. E nós fazemos isso muitas vezes sério. Insistimos em olhar para baixo. Falando, é, cara, olha para queridos. cima, olha para mim, olha para a mesa. Se concentra na comida, se concentra na minha presença, se concentra naquilo que eu estou querendo dar para você. Para de olhar para os seus aleijões e para de procurar os aleijões dos teus irmãos, porque isso vai travar tudo. Porque nós Sim, paramos, quando nós olhamos os aleijões, nós falamos assim, cara, esse pastor aí, ele tem esse probleminha, fica complicado. é, A minha esposa, ela dá umas mancadinhas, fica complicado. sim, Eu tô aqui, então a gente fica parado no homem, na humanidade. E isso aí nós não vamos ter como fazer, gente. Se a gente ficar olhando para nossos defeitos e problemas e para os problemas dos nossos irmãos, ficarmos procurando isso, sim, nós vamos ficar totalmente, realmente travados. sim, Então Deus está falando, para de olhar para os seus aleijões. Se eu estou oferecendo uma mesa que esconde isso, desfrute disso e flua. Não é para falar assim, ah, não, é com pecado e tudo vai de qualquer jeito. Não é disso que Deus está falando. Ele sim, fala assim, ó, há um lugar para que sim, você esconda as marcas que a vida de proteção causou em você. Porque aquela marca de Mefibosete era uma manifestação de proteção. é, A ama dele pega ele, sai correndo e cai com ele. Ela estava tentando proteger, então tinha uma memória. Mesmo quando tentaram me proteger, eu me machuquei. é, Então não tem ninguém por mim. sim, Mesmo quando tentaram me salvar, eu quebrei as pernas. Mesmo quem manifestou amor, então o amor não existe, o amor não é real. Não adianta eu sentar à mesa. Mefibosete, ele tinha isso construído dentro dele. Eu vou sentar à sim, mesa para quê? Davi está falando que me ama, mas na verdade, desde criança, tentaram me proteger, não funcionou. Desde quando eu vi, eu só vi morte. Morreu meu pai, morreu meu avô, perdi o reinado. Quem tentou me salvar me machucou. Foi sem querer, mas o fato é que eu estou machucado. O que Davi vai oferecer para mim? Um sim, cão morto como eu. Era o sim, discurso de Mefibosete. Então, de repente, a gente está tão paralisado nas marcas dos desastres, mesmo daqueles que tentaram nos proteger, e insistimos em não desfrutar da mesa da proposta nova do rei. sim. Amém? Amém, amados? Então, essa era a insistência de Mefibosete. Ele continuava se vendo como um cão morto. Até que Davi vem e fala para ele: é uma inutilidade isso, tudo que você está fazendo contra mim. Eu saí para a guerra e você não se movimenta para a guerra. Você está aí deixando uma barba crescer e um cabelo sem pentear. Então, sim. Então, em nome de Jesus, amados, nós precisamos nos levantar desse lugar onde a condenação, sabe o que é isso? É um fundamento de condenação. É um fundamento de autoacusação. É um fundamento de uma justiça própria. Eu não mereço. Deus está falando, sim, você não merece. Mas o meu filho não merecia as tuas dores. E eu esmaguei ele. Esses dias eu conversei com uma pessoa e falou assim: onde Deus estava quando eu estava passando por isso? Ele estava no mesmo lugar que ele esteve quando Cristo vivo estava sendo crucificado. Nesse lugar. Ele não facilitou para Jesus. Não facilitou. Jesus precisava nos resgatar de uma semente maligna e de uma vontade forte, que era rebelião contra ele. Deus, o Pai, não facilitou para Jesus. E ele, de próprio Cristo, falou: se fizeram isso comigo, que sou lenho verde, imagine isso. Você acha que não vão fazer com vocês que são um ramo seco? E às vezes nós estamos falando: onde o senhor estava? Teve uma pessoa que falou isso quando o filho morreu. Onde o senhor estava quando meu filho morreu? Deus falou para ele pessoalmente, na voz, no coração daquele homem, na voz audível: eu estava no mesmo lugar que eu estava quando o meu morreu. Existe propósito
nas tuas dores. Existe propósito naquilo que acontece conosco. Às vezes pensamos que Deus nos deixa para ser alvos do judiar dos outros. Então, Mefibosete, ele achava que ele podia ser alvo do judiar dos outros. Deus me esqueceu, estou no lugar de silêncio, Lodebar, lugar de silêncio, onde a frequência da voz de Deus não chega. Cercado de riquezas, como já ministramos aqui, Maquir, um homem rico. Cercado de riqueza, mas não desfrutava de nada. Porque a visão que ele tinha de si mesmo era uma visão equivocada. Que o Senhor, amados, nos dê entendimento. Que para nos tirar de lugares trevosos, de abismos espirituais, ele precisa falar conosco a verdade. Ele vai falar conosco a verdade, cheio da sua própria graça. Mas ele vai falar a verdade. Ele não vai encapar. Quando eu estava falando com aquela jovenzinha no telefone, explicando para ela a respeito dos fundamentos que estavam errados, eu falei para ela, Deus te mandou fazer isso, você fez? Não. Deus mandou fazer aquilo, você fez? Não. Deus mandou fazer aquilo outro, você fez? Não. Eu falei, como você quer que Deus te manifeste? Os princípios do Senhor é que vão te libertar. E como você quer isso? Quer que Deus se manifeste? Ah, mas eu nem lembro o que Deus falou. Exatamente, porque você não dá importância à voz do Senhor. Porque se você desse importância à voz, mas eu estou ferida com Deus, então vai curar as suas feridas no próprio Senhor. Ele tem poder para te curar. Ele não se importa de você estar magoado com ele. Ele não é como nós. Sim, é a pérola que é produzida na dor, é para brilhar depois, amados. Então, amados, nós precisamos sair desse evangelho de mimimi, desse evangelho que justifica a nossa dor. Às vezes nós estamos no lugar que estamos porque estamos justificando a nossa dor, estamos num lugar de vitimismo. Eu sou vítima, Deus está falando, não, você é protagonista. Você pode pegar a tua vida nas tuas mãos e, pelo meu amor, edificar a tua vida, reconstruir a sua vida. Não é ressignificar a sua vida, não, querido. É matar aquilo que tinha significado terrível e colocar aquilo que Deus quer. Essa ressignificação que às vezes o coach traz não é a mesma que Jesus Cristo traz. A que Cristo traz é uma morte da carnalidade que vivemos enquanto estávamos passando por dor. Deus não é injusto. É evidente que ele vai falar para você, eu vi a tua dor. Eu não me alegro com a injustiça, mas eu quero trazer a verdade dessa injustiça sobre você. Eu quero trazer o meu amor sobre você. E meu amor não vai te enganar, porque até agora você está como você está, porque você está acreditando na mentira da tua dor. Como nós falamos esses dias, a mentira, a dor, ela tem uma verdade e uma mentira. E nós não podemos ficar com a mentira que a dor traz para nós. A mentira que a dor traz para nós são os traumas. A mentira que a dor traz para nós é nós ficarmos envolvidos numa carnalidade, na humanidade de Adão, falando, não tem mais jeito, eu estou com medo, eu estou ferido, eu estou machucado. Ei, Deus já sacrificou o cordeiro e trouxe uma pele para revestir Adão. Adão estava com tanto medo, que não conseguiu enxergar que Deus estava trazendo uma pele para cobrir a sua nudez. Ali já estava prefigurando a morte do cordeiro. E Adão não conseguiu perceber isso, porque Adão não se arrependeu. O coração de Adão se endureceu imediatamente após o seu pecado, porque ele ficou com medo de Deus. Ele ficou naquela expectativa do que ia acontecer com ele. O que será que Deus traz nas suas mãos para me matar agora? Porque a Eva não tinha morrido, vamos colocar assim, enquanto Adão não comeu o fruto. Quando ela comeu o fruto, a palavra de Deus diz, abriram-se ambos os olhos. Então, amados, às vezes, nós estamos, eu vou chegar um pouco mais perto, porque começou a chover aqui. Às vezes, nós estamos tão enganados e tão iludidos do que é o amor de Deus, porque o amor de Deus não confronta, mentira. O amor de Deus te confronta e me confronta. Há um amor, na verdade. Nós precisamos, sim, permitir que Deus vá nas nossas mazelas, no nosso coração, e coloque o dedo naquilo e fala, deixa eu sangrar. Fez a ferida e a ligará. Depois de 3 dias, nós ressuscitaremos. Cristo foi feito ferida a nosso favor para que nós pudéssemos ressuscitar depois de 3 dias. Mas achamos que Deus vai diluir o poder da sua justiça em nós, quando ele não diluiu em Cristo. E Cristo, ele trilhou um novo caminho para a gente. Esse é o poder do amor. O poder de fazer primeiro a nosso favor. O poder de se entregar primeiro. Quando Abraão viu ali aquele carneiro, não é um cordeiro, mas é um carneiro, ou seja, a representação de um Isaac já, que seria a prefiguração de Cristo, pronto para multiplicação. Cordeiro é uma coisa, carneiro é outra.
E aquele carneiro, amados, uma vez Deus falou comigo, ele estava preso pelos chifres. Chifres é autoridade. E profeticamente, o chifre do carneiro tem duas pontas. Uma ponta é a justiça, a outra ponta é o amor. Foi o que Deus expressou para mim naquele momento. Por quê? Porque ele ia estabelecer a justiça através do amor. E às vezes nós queremos que Deus estabeleça a justiça do que nós estamos vivendo, sem permitir que o amor da verdade se expresse e mostre as mentiras dentro do nosso próprio coração. Não vai funcionar. Deus, ele precisa manifestar o amor dele de maneira equilibrada. Por ele ser justo. O amor inclui justiça. O amor inclui verdade. Porque senão não seria amor. Esse amor piegas que o mundo prega. Esse amor falido que o mundo prega. Esse amor cheio de falsidade que o mundo prega. Ai, eu amo você. Não ama nada. Porque se precisar morrer por ele. Lembra que Deus falou lá em 1 João? O amor de Cristo morre pelos irmãos. E o que ele estava falando? Ele estava falando de ser um sacrifício vivo para poder alcançar as vidas. E é disso que Deus está falando conosco. Você tem capacidade para morrer? O meu amor está dentro de você. Você vai continuar dando desculpas? Porque quem faz morrer e quem faz viver é o amor que já está dentro de você. Você não me aceitou, eu estou dentro de você. Eu te capacito a morrer pelo teu esposo. Eu te capacito a morrer pelo teu filho. Eu te capacito a morrer pela vida da sua psique, a vida da alma. Eu te capacito para morrer. Para que você entre nos lugares da minha ressurreição e comece a passar a ressurreição para aqueles que estão ao teu redor. Eu te capacito a morrer como capacitei o meu filho. E naquele derramar do sangue, naquela vontade entregue, eu dei o poder a Cristo decidir. E ele decidiu por mim, anulando a decisão de Adão. O justo pelo injusto. É isso que Deus quer fazer com você e comigo, como intercessores, libertadores que somos. Quantos estamos preparados a nos entregar o amor verdadeiro de Deus? E lá em 1 João está falando, o verdadeiro amor, não é o amor falso. Não é o amor que nós criamos, uma idolatria de Deus. Ah, ele me ama, então ele vai perdoar os meus pecados. Ah, ele me ama, eu posso fazer o que eu quero. Não, querido, não pode não. Ele é Deus e é Senhor. Ele é nosso Pai, ele é Senhor. A palavra de Deus no livro de Romanos diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus nos trata como filhos e não como bastardos. E se estáis sem correção, é porque com certeza somos bastardos. Por que você e eu apanhamos no primeiro deslizes? Sabe por quê? Porque somos filhos. Se fôssemos bastardos, ficaríamos sem correção. E essa é a prova de que Deus nos ama. Porque para nós é mais difícil, vamos colocar assim entre aspas. Porque para nós, se olhamos do lado, Deus fala, o caminho é aqui, ó, anda por ele. Não é assim que Deus faz com você? Então se regozije nisso. Nossa, mas parece que Deus é tão light com os outros e comigo parece que ele é tão assim. Sabe por quê? Porque ele está preservando a tua salvação. Ele está preservando a minha salvação. Ele está preservando em nós e gerando em nós um coração íntegro e irrepreensível para a vinda daquele que vive e reina para sempre, como nosso Deus. Amém, amados? Então eu creio que é isso. Semana que vem nós voltamos. Estou pedindo ao Senhor como vamos fazer, porque temos bastante assunto ainda. E eu sei que há algumas necessidades da parte de Deus aí para as nossas vidas, mas eu estou pedindo para Deus, Deus, queremos ficar no teu propósito. Enquanto o Senhor permitir, o apóstolo continuar nos dando aval para estarmos aqui, estaremos. E queremos trazer uma palavra viva. Então, por favor, ore por nós. Ore por nós. Ore pela vida do apóstolo Éder Gregório, a paternidade dele, José Garrido. Ore pela vida da apóstola Luciana Gregório, seus filhos. Ore por eles. Tenha honra no teu coração. Somos filhos de Deus, amados, e não somos super-homens nem super-mulheres. Não pense que é sem lágrimas que estamos ministrando aqui. Não pense, querido, que não teve um preço a ser pago. Ainda existe uma cruz. Deus está falando de amor. Deus está falando de amor. E o amor dele lança fora todo medo. Quando o medo vai embora, guarde isso no teu coração. Quando praticamos a palavra de Deus, ele se revela na sua palavra e a praticamos, ele vem e nos abraça. Amém? Em nome de Jesus. Deus nos abençoe, fique na graça, um bom Shabat para você. Em nome de Jesus. O meu esposo falou que vai falar um negócio ainda. Uns. Ó, que bênção. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ouvir. Aleluia. Aguenta uns 10 minutinhos aí. Amém, amém, amém. A respeito de Mefibosete, para complementar, Amém. O que aconteceu com ele? Usando a vida ali do menininho, que era uma criança, ou seja, ele teve uma atitude infantil,
Mefibosete teve uma atitude infantil naquela mesa. Meu Deus. Mas aonde veio o trauma dele? Quando ele era uma criança. Ele travou ali. Meu Deus, Ele seba. foi fragmentado naquele lugar. Sim. E Deus o estava chamando para amadurecer. Falou, cara, vira homem, Calabá. cresce, deixa a marca da infantilidade para trás. Oh, meu Acabou Deus. esse tempo. Oh, meu Você Deus. já caiu, já se machucou, agora você está à mesa, vira homem. Aleluia. Para de ser criança, para de ser infantil, para de ficar com as memórias daquela queda. Você já caiu, já levantou, já está aleijado, mas agora eu tenho algo para você. Vira homem, Aleluia. amadurece, cresce. E nós insistimos em continuar crianças. Meu Deus. Nós insistimos em continuar no lugar da nossa queda, porque isso nos justifica. Sim. Isso nos leva para um lugar que a gente fica nesse vitimismo e apresentando para as pessoas, para a igreja, para Deus e para todo mundo. Olha, eu tenho razão, olha como eu estou, mas também, né? Olha o que aconteceu comigo. Vocês me entendem? Claro que nós entendemos. Sim. Nós entendemos e respeitamos a dor de cada um. Sim. Deus entende e respeita a dor de cada um. Davi estava respeitando e muito a dor daquele jovem, daquele homem. Mas está falando, cara, agora é hora de você crescer. Põe o pé na estrada. Senta à mesa, vira homem, cresce. Sim. Deixa essa marca de criança para trás, que isso aí vai fazer você ficar amuado, jogado lá no lugar de esquecimento, onde você não vai sair disso nunca. Sim. Eu quero te tirar do lugar de silêncio, mas você insiste em voltar para lá. Oh, A meninice, a infantilidade vai fazer com que a gente sempre volte para os lugares que o rei quer nos tirar. Aleluia, Jesus. O Senhor está trabalhando, buscando, lembrando de nós. Davi falou, tem alguém que eu possa usar da bondade de Deus, da linhagem de saúde de Jonatas? Falou, tem, mas é aleijado. Traz para minha mesa. Deus tremendo. Vou fazer ele crescer. Vou transformar os aleijões, vou fazer ele parar de ser infantil, ser criança. Sim. Então, em nome de Jesus, entre na presença do Senhor. E entremos na presença do Senhor. Tem machucaduras que eu fiquei travado naquele lugar, naquele ponto, onde eu caí, onde aquela marca fez, eu me tornei infantil, eu me tornei arrogante, eu me tornei vingativo, eu fiquei com raiva. Naquele dia eu fiquei com raiva, e agora eu manifesto raiva. Foi, Jesus. Lembre do momento da sua queda e vá lá atrás, naquele lugar, fala, Senhor, me cura aqui. Sim. Foi aqui que começou. Sim. Que o Espírito Santo traga aos nossos corações aonde foi feita a marca do adversário. Ô, Espírito. Aonde foi feita a marca do adversário. Pastor, aqui começou a manifestação de ódio. Eu não era assim. Mas naquele momento, quando eu recebi aquele tipo de atitude, instalou-se um ódio na minha vida, que sempre eu manifesto. Vai se curar naquele lugar. Sim, Pai. Para de ser infantil. É lá que nós temos que voltar. Sim, no momento que entrou o ódio, que entrou a raiva, a vingança, sim, a desesperança, a incredulidade, sim, as marcas no nosso corpo, o lugar do abuso, sim, do abandono. Sim, meu Deus. É lá que Deus quer nos curar. Aleluia. E Mefibosete não quis ser curado. Ele continuou preso lá onde ele caiu. Verdade. Ele continuou insistindo. Eu sou criança, vou olhar para trás. Deixa eu brincar com a unção. Meu Deus. Deixa eu brincar com a presença. A presença não quer dizer nada. Olha aqui, machucado. Eu sou machucado, Davi. Meu Deus. Estou machucado, velho. Não adianta. Estou querendo me dar comida. Minha machucadura fala mais alto dentro de mim. Para! Machucadura não pode falar mais alto que a voz de Deus. Meu Deus. A machucadura não pode ter uma marca maior do que a voz de Deus. Deus está querendo nos levar para a mesa para nos restaurar. Os nossos machucados não podem ser mais fortes que isso. Sim, Pai. Seria incoerente Davi levar Mefibosete para a mesa para não ter uma cura para ele. Para! Sim, Pai. É hora de crescermos, é hora de desenvolvermos, é hora de sairmos dessa casa das marcas, das dores e da infantilidade. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. João 13, Jesus fala da traição. João 13, 18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Aleluia. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Oh, Deus. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Sim. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado,
Imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Meu Deus. Existe um lugar no amor, o amor nos traz uma autoridade que a curiosidade não traz. Verdade. Pedro era curioso, ele escutou falar que tinha um traidor ali entre os 12 e ele ficou afoito. Ele falou assim: cara, quem será que é? Pelo amor de Deus, eu estou curioso. Mas a curiosidade não dá acesso. É. A curiosidade não dá acesso para que nós descubramos os mistérios daquilo que está escondido no reino espiritual. Não adianta ser curioso, tem que ter intimidade, tem que Sim. acreditar que ele ama. Você tem que acreditar no amor de Deus, eu tenho que acreditar que ele me ama. Quando nós acreditamos que ele nos ama, nós temos a ousadia de encostar no peito dele. É. E Pedro sabia quem João era. Pedro estava curioso, mas ele era inteligente. Assim, cara, eu não tenho acesso. Mas ele falou assim: João, pergunta para ele quem é. É. Tô curioso, cara, mas você tem intimidade. É. Eu tô curioso, mas você sabe acessar, você sabe que ele te ama. Eu tô meio perdidão nesse negócio do amor, eu não consigo chegar. Pelo amor de Deus, pergunta para ele quem é. Então nós precisamos sair desse campo de curiosidade e entrarmos no amor. O amor traz revelação. É. Quando a gente acredita que Deus nos ama, a gente se aconchega no peito dele, a gente tem a ousadia de deitar, porque nós sabemos que nós não seremos rechaçados. E aí nós vamos encostar e falar: Jesus, o que está acontecendo? É. Jesus, quem é? Jesus, para onde eu vou? É. Porque eu sei que ele me ama. Se eu sei que ele me ama, eu deito e descanso no peito dele e falo: Senhor, fala comigo, revela isso para mim. Ele falou: vou te contar. Aquele que molhar o pão e der para ele é ele. É, Senhor. E aí ele estava falando assim: cara, agora não vou só te contar, mas eu vou falar assim: ó, presta atenção, agora ele é teu inimigo. Ele é nosso inimigo. O amor de Deus nos revela os nossos adversários. Sim. Quando nós deitamos no peito dele, falando: Senhor, quem é? O que está acontecendo? Assim, peraí, eu vou te falar quem é teu adversário. Eu vou te falar qual o projeto de Satanás, porque imediatamente Satanás entrou em Judas depois daquele pão. Então Deus está falando assim: tem intimidade comigo, creia no meu amor, que eu te revelo os teus adversários. É. Vai ficar mais fácil para você. Vai ter uma guerra, mas você vai saber contra quem você está lutando. Tem uma guerra, mas agora eu revelo para você o teu inimigo. Eu coloco ele frente a frente com você, para Sim. você destruir. Sim. Então nós estamos falando, aprendendo hoje sobre o amor. Sim. Então descanse no amor de Deus. Tenha intimidade com Jesus. Reclina no peito dele. Recebe a revelação. Sim. Recebe o entendimento. Sim. Nós temos que parar de ser só curiosos. Ah, eu queria tanto saber, mas não tem intimidade. Ah, eu queria tanto que Deus me revelasse, mas não tem intimidade, não acredita no amor dele. Não ama a ponto de ter a revelação. Então não vai ter a revelação nunca. Sim. A revelação não é para o curioso, a revelação é para quem tem intimidade, é para quem está pertinho, é para quem tem coragem de pôr a cabeça aqui e falar: fala. Por mais difícil que seja, fala. Por mais duro que seja eu ouvir a revelação, o que vai me libertar. Por favor, amor, fala comigo. É, amor. Eu sei que o Senhor me ama. É. Eu sei que o Senhor me guarda. Eu sei que o Senhor tem uma manifestação a meu favor. Então fala. Sim. E aí Jesus vai falar comigo e com você. Sim. Jesus vai trazer essa revelação através do amor. Sim. E não através da curiosidade. Através da intimidade. Através de estar descansado no peito. Eu sei que Ele vai falar comigo. Amém? E para finalizar a primeira conversa que nós tivemos, já estamos acabando, são 9, não estou enxergando nada, 9h11. Cuidado de se firmar em qualquer dom que Deus te der. É, meu Deus. Esse é um perigo muito grande. Sabe por quê? Por mais distante que eu estava de Deus, Deus sempre continuou revelando a sua palavra para mim. Verdade. Do nada, Deus trazia um entendimento, trazia uma palavra. Por mais distante, eu também estava sempre ouvindo uma música, ouvindo alguma coisa, lendo um negócio, lendo outro, ouvia minha esposa. E dentro daquilo vinha uma palavra revelada, vinha um entendimento. Sim. Mas isso não tem nada a ver Sim. com salvação. É, Se eu ficasse naquela pegada, um monte de revelação, ia chegar um dia que eu ia ouvir assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. É, meu Deus. Jesus, como que o senhor me conhece, Alexandre, seu amigão? É. Lembra que eu deitava no teu peito, o senhor falava as coisas para mim, revelação, eu não te conheço. Sim. Os teus procedimentos não têm identificação comigo. Meu Deus. Ele sabe quem eu sou, mas ele sabe mesmo quem eu sou. E ele sabe que aquilo que ele me revelou, eu não apliquei na minha vida. Sim. Então não tem identificação. Então não se iluda com isso. Os judeus rasgam o dólar. Eles não estão nem aí com dinheiro.
Você vê o judeu aí, vem para cá, esses dias, esse tempo atrás, um amigo meu falou, cara, aonde o judeu põe a mão, ele trabalha de segurança em São Paulo, disse, aonde o judeu põe a mão. Se ele comprar essa garrafa aqui, ó, tem um estoque de garrafa, 1 milhão de garrafas, tá jogado no lugar lá faz 20 anos. Eu compro todas as garrafas. Amanhã aparece uma demanda que todo mundo quer essa garrafa. É uma coisa impressionante, Sim. porque tem uma unção sobre eles, mas não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com conhecer, não tem nada a ver com intimidade, não tem nada a ver com presença de Deus. É algo que já está liberado sobre eles. Eles vão fluir. Eles vão ser ricos, eles vão ser prósperos, eles vão ter a unção de fazer bons negócios, eles vão nos endividar, como a gente aprende. O judeu nos endivida. Né? Teve um estudo que a gente ouviu e falou assim: ó, ficar perto de um judeu, ele te endivida, porque ele crê. Eu empresto e não tomo emprestado. Então, ele tem uma verdade nessa palavra, que ele fala, cara, eu sou cabeça e não sou cauda, eu estou por cima e não estou por baixo. Eu empresto e não tomo emprestado. Pô, isso é uma realidade construída dentro dele, ele flui nisso numa naturalidade tremenda, porque Deus já deu isso para ele, eles já creem nisso e eles fluem. Agora, lá naquele dia, apartai-vos de mim que não vos conheço. Meu Deus. Não se apegue naquilo que você é, naquilo que você flui, naquilo que você tem de conhecimento, de revelação. Isso não tem nada a ver com relacionamento, com salvação, com arrependimento, com humildade, com estar na presença de Deus, com fé. Tem nada a ver. É uma coisa diferente da outra. Cuidado. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu estou aqui, ó. Deus está me usando tanto. Meu Deus. Eu assisti ontem uns negócios esquisitos e falam que é pecado, mas olha aqui como Deus está fluindo hoje aqui no púlpito. Olha que palavra que Deus me deu. Olha que eu tive um pastor que eu ficava inconformado. Ele teve uma vez, nós fomos na casa de uma pessoa orar que estava grávida e ela estava com muita dor, não passava dor. E o irmão dela levou a gente lá, foi eu e ele. Chegou lá, ele começou a orar por ela, depois ele falou assim: a partir de agora, você não vai ter mais dor. Amanhã, essa criança vai nascer, o parto vai ser tranquilo. É um menino, não tinha nem negócio de ultrassom, ou se tinha, não fizeram. É um menino e vai ser tudo tranquilo. Eu falei, agora eu catei ele. Eu duvido que esse cara, nessa vida embaçada que ele leva, ele vai ter esse monte de entendimento e vai se cumprir. A partir daquele momento, a mulher não teve mais dor. No outro dia, a criança nasceu, era um menino e se cumpriu tudo. Eu não me conformava, porque eu sabia da vida dele. Eu sabia que ele tinha umas coisas muito complicadas. E aí depois, já aqui em Duartina, com uma pastora, eu falei, pastora, por que acontece isso? Ela falou assim, irmão, Deus tem compromisso com o povo. Jesus. De repente eu estou em pecado aqui, eu vou pregar, tem 50 pessoas esperando, Deus vai me usar. Deus. Porque Deus tem compromisso com o povo. Isso não quer dizer que eu esteja. Isso não vai me respaldar. Verdade. Deus está me dando uma oportunidade. Falou, ó, estou te usando ainda, por causa do povo, mas você está em desconcerto. Sim. Com certeza Deus estava falando com ele. Sim. Mas Deus usou porque aquela moça estava precisando e foi vocês que foram lá. Então Deus trouxe aquela cura, aquele entendimento e abençoou a vida da moça. Mas quando chegar naquele dia, se ele não se consertar, apartai-vos de mim que não vos conheço. Mas no teu nome profetizei, expulsei demônio, curei, sapateei, pulei. Mas não teve fé, não obedeceu, não se quebrantou, não dependeu de mim, não buscou a minha face, não fez nada. Não tem identificação, não dá liga, é um imã contrário que afasta. E não teremos salvação. Então fica atento a isso. Que Deus abençoe nosso dia, nosso restante de dia, nosso final de semana. Sim. Que em nome de Jesus você tenha aí um descanso em Deus nesse sábado, tenha a presença de Deus, a manifestação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sim, amém? Deus verdade. abençoe. Glória a Deus. Amém, amém. Verdade, irmã Adelaide. Não termos alguém para prestar conta atrapalha bastante também, porque podemos andar em caminhos terríveis sem nos arrependermos, não é? Então, shalom, shalom, até segunda-feira. Deus nos abençoe. Em Não nome vai de orar, não? Jesus. Vai orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, damos a Ti toda a honra e toda a glória. Muito Sim. obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pela Tua graça. Sim. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor está falando com as nossas vidas. O Senhor tem o amor irrestrito a Aleluia. favor das nossas vidas. Graças E o Senhor quer nos colocar nos trilhos. O Senhor quer nos tirar da infantilidade. O Senhor quer nos tirar da independência e nos colocar na mesa. Nos colocar realmente num lugar onde ouçamos a Tua voz e creiamos e apliquemos para ter salvação, livramento, cura. Em nome de Jesus, guarda nossas vidas como teu povo, nos Sim. dá ousadia, intrepidez Sim. para avançarmos contra os adversários, Sim, meu mas Deus. nos dá também humildade para avançarmos contra nós mesmos, Sim. para removermos tudo que não presta, que está dentro de nós, Sim. tirarmos aquilo que ao Senhor, ao Pai amado, dá nojo. Tenha misericórdia de nós, Sim. Pai, nos limpa, perdoa os nossos pecados,
nos cobre com o teu sangue e nos Sim, dá papai. realmente direção, Sim, graça e dependência. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor Graças abençoe a a cada família, a cada um que está assistindo agora, que vai assistir depois, que Sim. estejam completamente inundados pelo teu amor. Sim, Em papai. nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus Amém, abençoe. Um amados. abraço. Até Deus segunda, em nome de abençoe. Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia.